Hoje recebemos aqui no estúdio o senador Renan Calheiros, do PMDB. Vamos falar do governo Temer, lei da terceirização, reformas trabalhista e da Previdência, eleições 2018, entre outros assuntos. Boa tarde, senador. Prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Senador, para a gente começar, está havendo um racha no PMDB? O senhor rompeu com o governo Temer? Olha, o PMDB é um partido grande. No Senado, o PMDB se compõe por 22 senadores. É, portanto, a maior bancada do Senado, 30% da composição da casa. E é natural, é democrático, o PMDB é um partido democrático, que dentro do PMDB existam pessoas que pensam diferentemente. Eu acho que, na verdade, é isso que está acontecendo. Mas, além do senhor, tem outros integrantes do PMDB que estão na sua linha de pensamento. Então. Não tem, porque nós estamos vivendo no Brasil uma circunstância dramática, dificílima. O Brasil, que foi um país que sempre cresceu economicamente durante mais de 50 anos, o Brasil foi o país que mais economicamente cresceu no mundo todo. Então, a nossa vocação é pelo crescimento da economia. De repente, nós temos 3 anos de queda da atividade econômica, de recessão, de desemprego. É preciso fazer alguma coisa para que o Brasil saia dessa situação. E eu acho que, nesse momento, esse é o meu foco e é o foco do PMDB, da bancada do PMDB no Senado, que tem, sim, o compromisso de tentar qualificar o governo, mudar a vida do país e prestar um serviço. Porque, como você sabe, PMDB e governo são entidades diferentes. E não pode, o governo deixar de ouvir o PMDB, deixar de proteger a participação do PMDB na qualificação do próprio governo, porque senão vai cair um para o lado, o governo, e vai cair o outro para o lado, o PMDB. E o governo é temporário, o PMDB não, é um partido que se pretende definitivo, prestou relevantes serviços ao país e precisa continuar a prestá-los. O senhor divulgou nas suas redes sociais um vídeo criticando o governo, chamou o governo de errático e ainda disse, quem não ouve erra sozinho. Afinal, houve esse rompimento ou não? O rompimento, ainda não. O que está ficando claro são posições diferentes no PMDB e no governo. Eu conversei com o presidente Temer várias vezes. O presidente Temer chegou a me perguntar se, olha, Renan, você acha que a agilização da decisão do Tribunal Superior Eleitoral vai ajudar na devolução da legitimidade para o governo? Eu disse para ele assim, olha, presidente, eu sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o que vai devolver a legitimidade perdida ao governo é acertar a mão, escalar melhor, jogar para frente, porque do jeito que está, o governo está parecendo com a seleção do Dunga. E nós não precisamos mais do Dunga, nós precisamos do Tite para levar o Brasil a um porto seguro. E como é que o senhor avalia, então, o governo Temer? Há uma melhoria aí nos índices de economia, o senhor fala em erros, Quais os principais erros, então, do governo? Eu acho que o governo está mal escalado. O governo acabou, pela improvisação, pela circunstância, nomeando pessoas que, sinceramente, não acredito que tenham condições de exercer o seu papel. Aí entra a história do Cunha, que ele interfere, de certa forma, no governo? Ele interferiu em alguns momentos e, pelos sinais, pela compreensão, ele continua a interferir, porque política você não aprende, política você não estuda. O Perón nos lembrava sempre que política você compreende. Compreende como? Compreende pelos sinais. Então, a nomeação do Osmar Serraglio, por exemplo, para o Ministério da Justiça, é algo que numa crise dessa, numa circunstância difícil, dramática, não dá, sinceramente, para tolerar. Então, há ministros que precisariam sair? Eu acho que para a seleção do Dunga não, mas para a seleção do Tite, você teria sim que modificar esse time. O senhor foi contra o projeto de lei da terceirização da forma que ele foi votado, foi sancionado na sexta-feira, às pressas, aí a gente esperava que seria até pelo menos o dia 12, mas o presidente resolveu sancionar. Por que o senhor foi contra o projeto de lei? Por que o senhor é contra a lei da terceirização? Eu não sou contra a lei da terceirização. Eu acho que é preciso regulamentar os terceirizados existentes.
esses que, como terceirizados, já trabalham hoje no Brasil. Por isso que eu sempre defendi a regularização desses terceirizados e a disposição com relação a alguns limites para o restante da terceirização. Então o senhor é contra alguns pontos? Eu sou contra alguns pontos e acho que a terceirização da forma que está e restrita, ela vai ainda mais agravar a crise econômica e social. Na época porque que ela o trabalhador terceirizado, sem pretender lhe interromper, o trabalhador terceirizado, ele adoece mais, ele sofre mais acidentes, ele trabalha mais, ele ganha menos, ele tem as suas relações de trabalho precarizadas. Então isso não é, do ponto de vista social, da inclusão, um bom momento, uma saída recomendável para o Brasil. O senhor criticou até dizendo o boiafria.com. Eu acho que essa rotatividade que o terceirizado possibilitará é uma nova versão do boia fria, né? Nesses tempos digitais, poderíamos chamar de boiafria.com. E em descompasso com o Brasil, porque você lembra, quando eu fui presidente do Senado Federal, eu fiz questão de colocar na ordem do dia os mesmos direitos para as empregadas domésticas. Você não sabe o que isso significou do ponto de vista do preconceito, de ferir interesses que estavam postos e não queria de jeito nenhum. Então você não pode. Nós estamos para completar 2 anos da promulgação da PEC da empregada doméstica, que garantiu à empregada todos os direitos que os demais trabalhadores tinham. Você não pode, no momento em que ainda se comemora isso, você retroceder com essa coisa da terceirização geral e restrita, sem limite. Agora, lembrando que há um tempo no governo FHC veio do Senado essa lei, né? Na época o senhor era favorável... Em 98. E isso foi também um outro problema, porque você pega uma proposta de 98 que havia sido retirada pelo presidente Lula... Foi desenterrada, né? Aí você desenterra sem estar tramitando. É uma coisa muito difícil até de explicar. É por isso que, sendo coerente com o meu papel, eu sempre defendi os trabalhadores. Na Constituinte, eu fui constituinte, eu tirei nota 10 no DIAP porque fiz disso a causa da minha atuação. Nós, naquele momento, até erramos bastante, porque nós estávamos construindo um novo Brasil. Eu acho que esse sentimento de construção, ele está um pouco de volta. E é fundamental que essas coisas todas que estão sendo discutidas, elas sejam colocadas no melhor encaminhamento. Tem outro projeto de lei da terceirização, né, tramitando no Senado, com essa sanção, como é que fica, então? Eu acho que coloca isso em tempos diferentes, porque você sanciona um e põe o outro para tramitar. Quer dizer, até nem pode direito, porque o regimento ele cria muitas restrições para você tratar da mesma matéria que foi apreciada e sancionada pelo presidente. Mas essa coisa é para passar a impressão para a sociedade de que se está tentando consertar, mas não está. Eu falei bastante com o presidente, e disse para o presidente o que acabei postando ontem na rede social, que meu pai dizia que quem não ouve erra sozinho. O senhor confirma uma aproximação com o ex-presidente Lula, já que aí está havendo uma impopularidade do Temer, chegou, segundo uma pesquisa, a 79%? Não, absolutamente. Eu sempre tive uma boa relação com o Temer, com o Aécio, com o Alckmin, com o Serra, com o Lula, tinha também com o Brizola. Eu sempre me dei da melhor maneira possível com essas lideranças nacionais. Eu sou 4 vezes presidente do Senado Federal, o que significa dizer que durante esse tempo todo, essas 4 oportunidades, você conviveu sim com muita gente. Então eu convivo, tenho boa relação com Lula, mas eu não estou pensando em 2018. 2018 deve ser deixado para 2018. Eu tenho preocupação com a necessidade de ganhar tempo para dar foco a um governo que não tem se encontrado, formulou mal a sua política econômica, está querendo sair da crise, aprofundando a recessão, aumentando o desemprego, e isso não pode continuar, porque todos vão
perder, sobretudo os brasileiros mais pobres. O senhor se opõe também à reforma da Previdência. Em alguns pontos ou ela na íntegra? Não, em alguns pontos, porque reforma da Previdência, ajuste da Previdência, todo presidente da República vai ter que fazer. O Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez também reforma da Previdência e o Michel vai ter que fazer o seu ajuste, a sua reforma. O que não pode é o governo achar que vai fazer uma reforma eterna, definitiva. Eu vou fazer essa reforma e nenhum outro presidente vai ser obrigado a fazer uma nova reforma. Porque reforma da Previdência não é para resolver o problema fiscal do país. Reforma da Previdência é para resolver o problema atuarial da Previdência. E nós tínhamos um déficit antes da crise de 40 bilhões. Esse déficit foi para 169 bilhões. Mas não pelo modelo apenas, mas sobretudo pela crise, pelo desemprego. Eu acho que se nós fizermos um ajuste, uma reforma que não sufoque direito adquirido, se nós separarmos o que é seguridade, o que é previdência e o que é assistência social e definirmos o limite para que o governo coloque recursos todos os meses nos cofres públicos, eu acho que nós vamos resolver esse problema como outros países resolveram. Se você insistir, quiser resolvê-lo de uma vez por todas, aí não vai resolver, porque é muito difícil empurrar isso goela abaixo da nação. Nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer duas perguntas rapidinhas para o senhor. Vou responder rapidamente. Operação Lava Jato, qual a sua opinião sobre... Eu defendo a Operação Lava Jato, não só a Lava Jato, mas qualquer outra operação eu defendo. E acho que para a pessoa pública, essas operações são sim oportunidades para você demonstrar o contrário. Veja o que aconteceu comigo mesmo na semana que passou. O Jornal Nacional publicou que eu havia feito um saque em 2014 de R$200 mil. Ora, eu fiz um saque no dia 10 de dezembro aqui no Banco do Brasil em Maceió, como consequência de um empréstimo que eu tinha feito na agência do Banco do Brasil no Senado. E saquei em Maceió, porque era no final do ano, eu já estava aqui em Maceió, e para quê? Para pagar contas. Imagina que você colocar isso num cenário de criminalização. Então é assim, esses vazamentos absurdos, isso é assim, uma oportunidade para você se defender. Para a gente encerrar rapidinho, certo. Desculpa interromper, só para a gente falar das eleições de 2018, o senhor tinha falado, mas no seu caso, o seu mandato está acabando, né? O senhor vai se candidatar à reeleição, há especulações que o senhor pode correr aí a governo também. Não, absolutamente. Eu penso em ser candidato ao Senado, mas só vou tratar dessa questão em 2018. Eu já me elegi e já exerci 3 vezes o mandato de senador por Alagoas. Na história do Brasil, nesses 200 anos, só 2 alagoanos exerceram por 3 vezes o mandato de senador na representação política do nosso povo. Eu e o senador Teotônio Vilela. Então, eu acho que essa eleição é uma eleição atípica, nós vamos ter muitos candidatos e é natural que nós tenhamos muitos candidatos. Quer dizer, o governador de Alagoas está muito bem avaliado, ele pegou um estado com a maior dívida de todos os estados do Nordeste, com o maior comprometimento pessoal, receita, e nesses 2 anos ele está dando uma virada do ponto de vista fiscal que está orgulhando a todos nós alagoanos, independentemente da condição partidária de cada um. De modo que eu acho que a próxima eleição em Alagoas vai ser uma eleição bonita, representativa, com a participação de muita gente. Nós vamos ter oportunidade de discutir, de debater, de dizermos o que cada um está pretendendo fazer, a população de levar em consideração o histórico de cada um, mas temos que deixar essa discussão para 2018. Senador, então, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.